Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? A gente está começando a primeira temporada do programa Memória Viva, que tem o objetivo de resgatar causos, histórias e momentos importantes da história do Amapá, através do relato de figuras que são personagens ou testemunhas dessa história. E durante essa primeira temporada, a gente vai navegar por momentos importantes, como o conflito ocorrido na Vila do Espírito Santo em 1895, vamos falar da tragédia do Novo Amapá, vamos falar sobre o processo de transformação do território para Estado entre os anos de 88 a 91, quando foi promulgada a nossa primeira Constituição. E para contar todas essas histórias, a gente vai chamar personagens que estiveram ali presentes, seja direcionando a história, seja testemunhando ela. E o nosso primeiro convidado, antes de apresentá-lo, eu quero saudá-lo com uma referência ao grande poeta Patativa do Assaré, que eu acho que traduz muito daquilo que ele representa. O Patativa dizia: me taxar de comunista é um crime, é um pecado. É atravessar a pista, cego, surdo e aleijado. Mas, por sentimento nobre, o que defender o pobre, grande comunista é. Pertencendo à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Com esses versos do Patativa do Assaré, eu quero aqui saudar o nosso entrevistado, João Capiberibe, que vem de uma família... Aliás, o Capiberibe, né, que é Capibaribe, na verdade, que é Rio das Capivaras, foi um erro geográfico ou um erro formal? Do registro. Né? Era para ser Capibaribe, então? Deve ser Capibaribe, né? Até porque não tem Capiberibe. Eu acho que na hora do registro, trocaram lá a letra e terminei ficando Capiberibe. A maior dificuldade por um pernambucano nordestino é me chamar de Capiberibe. Eu sou sempre Capibaribe. Capibaribe. E tem um dado nessa história, porque eu fui pesquisar, porque eu queria saber a origem da palavra. Por que eu me chamo, meu sobrenome é Capiberibe? Ocorre que na luta para a independência, as famílias brasileiras, para se embriagar daquele sentimento nativista, trocaram seus nomes, né, cristãos ou de cristãos novos, que era o caso do Nordeste, por nomes indígenas. Então, a minha família foi uma família que lutou pela independência. Então, eu tenho no DNA já esse... E é um termo tupi, né? Capibaribe, Rio das Capivaras, salvo engano. Rio das Capivaras. E isso aconteceu até a independência do Brasil, né? Na luta pré-independência, Pernambuco fez a Revolução Pernambucana, né, com Frei Caneca, Cruz Cabugá. E a minha família vem de lá, Pernambuco e Paraíba. Agora, como é que a sua família, desse momento tão importante da história, lá do Nordeste, vai desembocar no Afuá, que é onde o senhor nasceu, né? Aliás, como milhares de famílias nordestinas migraram para a Amazônia no período áureo da borracha. E no início do século houve uma forte migração. E depois, a partir da Segunda Guerra, também outra onda migratória de nordestinos para a Amazônia. E nisso, meu avô, eles eram 4 irmãos, e se espalharam em Santarém, Belém, principalmente Santarém e Belém. Posteriormente, meu pai vem para Macapá. E formam famílias. Uma parte da família foi embora para o Rio de Janeiro, outro foi para Minas, enfim. A família Capiberibe é enorme, no Rio de Janeiro é enorme. Eu tive a satisfação de encontrá-los, eles fizeram um encontro para me conhecê-los. Eu lembro de um vídeo que o senhor postou, que agora é parque, acho que o Parque Estadual do Rio Xarapucu. O senhor nasceu naquela região? Nasci no Rio Xarapucu mesmo, na margem esquerda do Rio Xarapucu, não é? E com quantos anos veio para Macapá? Olha, eu cheguei com 7 anos. 7 anos. Eu não conhecia energia elétrica, não sabia o que era carro. Olha, em volta eu tomei um susto quando eu vi um carro, né, com os faróis acesos. Né? Para mim aquilo me parecia um dragão, né? Alguma coisa jogando fumaça, fazendo barulho. A energia tampouco, a energia
Energia elétrica ninguém conhecia naquele período. Mesmo Macapá era muito precária a iluminação, mas já dava para assustar alguém que jamais tivesse visto uma luz incandescente. Né? Eu fiz a referência ao poeta Patativa do Assaré, nesse texto que é bastante conhecido e provocativo, porque, na verdade, era dessa forma que muitas pessoas se referiam ao senhor, como um perigoso comunista, terrorista. Né? Eu acho que tem um jornal de 1971, acho que era, não sei se Folha do Povo, mas que trazia uma manchete que o senhor era caçado pelos policiais federais. Caçado com C cedilha. Exatamente. O senhor se sente ofendido quando alguém lhe chama de comunista? Não, hoje não, de maneira nenhuma. Nunca me senti ofendido, né, por nada na vida, porque faz parte da luta política. Não é? E aqui, quando eu voltei para cá para retomar a participação política partidária, os adversários usavam as manchetes daquela época, Sim. Fizeram montagens de todo tipo. Eu me lembro que na eleição de 94, por muito pouco a gente não perde a eleição, porque fizeram uma articulação junto com a TV Amapá para lançar uma série de reportagens sobre os anos 70. Não é? E exatamente com o sentido de me atingir a minha Sim. candidatura. E eu vou te contar essa história, porque essa história merece Sim. ser contada. Né? Nós estávamos na reta final da campanha de segundo turno, né? E eu estava com uma vantagem grande na frente do adversário. E eles então montaram 3 episódios. O primeiro mostrava uma criança que tinha perdido o couro cabeludo num motor que seria de minha propriedade e que eu não teria prestado socorro. Olha, foi um trauma, né? Imagina, eu era candidato a prefeito de Macapá, aliás, a governador, e não ter socorrido alguém que tivesse sofrido um acidente num barco meu, né? E tudo isso fake news. Quando a gente fala Sim. fake news hoje, imagina que no passado era diferente. Nada. A segunda matéria era uma entrevista com um sujeito já de idade, uma certa idade, se dizendo ex-delegado da Polícia Federal e com uma mulher. E exatamente em cima daquela manchete que eu tenho até aqui, eu posso até te mostrar. Uhum. A manchete diz o seguinte: perigoso terrorista caçado pelos federais. E conta de que eu teria assassinado uma adolescente na Belém, Brasília. Né? Então, tudo uma fantasia. Né? E o delegado aparece no vídeo contando essa história. E a mulher seria a mãe da adolescente que eu supostamente teria assassinado. Sorte que, em 94, surge o celular. E aí eu ouço uma conversa, não é, entre uma autoridade do Tribunal Regional Eleitoral, não vou citar o nome, porque, e um deputado federal, filho de um ex-governador. O deputado federal esbravejando contra o juiz, dizendo que ia perder a eleição, né, por responsabilidade, porque o juiz não tinha tomado as medidas necessárias, igual fizeram em 2018, lembra? Sim, Adolfo. Exatamente. Veja que o presente está muito entrelaçado Sim. com o passado. Né? Aí, sorte que os celulares, a conversa vazava, todas as conversas, os primeiros celulares, todo mundo ouvia a conversa de todo mundo. Não sei se tu deveria ser muito menino, né? Sim, sim. E aí, Jardel Nunes ouve a conversa do deputado com o juiz. E aí corre para casa. Olha, nós vamos perder a eleição, os caras vão montar, está tudo montado lá para ir para o ar toda, porque a ideia era tirar a TV do ar, não permitir que aquilo fosse para o ar. E aí ele veio, me falou, eu pedi a ele, eu digo, me explica como é que foi essa conversa entre o deputado e o juiz. Aí ele me contou. Eu digo, não, repete, eu quero os termos usados pelo deputado e os termos usados pelo juiz. E também me dá um pouco da emoção daquele momento. E ele contou, né? O deputado
mas falando pesado, né? E o juiz dizendo, calma, meu deputado, que nós vamos resolver essa parada, essa eleição é nossa, o juiz da partida. E aí eu peguei uma fita cassete, né? Se eu falo ninguém sabe hoje o que é uma fita cassete, aquelas fitinhas com gravação de áudio, né? Meti no bolso e amanheceu o dia, eu estava na porta lá do juiz. Quando eu cheguei, eu não pedi licença, eu fui entrando e porta dentro, e com a fita na mão, eu digo, mande pegar um aparelho, eu quero que você ouça o que você acabou de falar para o deputado tal ontem às 19h30. Ele levantou e sentou, né? Eu digo, pois é, mande tirar a televisão do ar agora, senão eu vou espalhar essa fita para tudo quanto é canto para saber quem é o juiz que está conduzindo esse processo eleitoral. Aí ele chamou um outro juiz, que também já faleceu, não, esse ainda não faleceu, mas ele chamou um juiz que já faleceu, e disse, fulano, tira a TV Amapá do ar. E foi assim que nós ganhamos a eleição, porque se aquela matéria, as duas matérias que faltavam, a terceira eu não soube qual era. Se sai aquela segunda matéria, eu teria perdido a eleição, né? E aí eles tiram do ar. Aí, muitos anos depois, eu lembrei da história. Aí peguei e fiz um requerimento para o TRE. Fiz um requerimento solicitando que o TRE me informasse todas as medidas tomadas em relação aos meios de comunicação na eleição de 1994. Vieram todas, menos a decisão de ter tirado a TV do ar. Que eu acho que eles tiraram oralmente. Eu acho, não sei. Só sei que a TV saiu do ar por 24 horas. Aliás, bem antes disso, o senhor chegou a ser alvo de perseguição no início dos anos 70, acho que por volta de 1973, naquele famoso episódio do Engasga, né? Onde o senhor, que na verdade foi um enredo criado, eu me lembro de algumas conversas que tive com o Fernando, que era com pelo menos 3 pessoas, o Fernando Canto, o Dorival Ney, professor que inclusive foi objeto... Ele foi presidente da Comissão da Verdade no governo de Camilo Capiberibe. Isso, professor Dorival, e também o jornalista Abinoam Santiago, que foi inclusive objeto do mestrado que ele cursou no estado do Paraná. A questão do Engasga, resgatando um pouco dessa história. Na verdade, afinal de contas, o que foi o Engasga sob a sua ótica? Foi ótimo, eu estou escrevendo a respeito. Veja, eu tenho, são coisas da vida, né? Há 6 meses atrás eu estava lá escrevendo e mexendo, trabalhando normalmente, né? Que eu escrevo diariamente. E Janete chegou com uma maçaroca de papel envelhecido, né? Amarelo, né? Disse, olha, isso aqui não é teu? Eu digo, sim, isso aí é meu. Era a história que eu estava escrevendo em 1989 sobre o Engasga. Eu já tinha começado a escrever, aí eu terminei... O senhor era prefeito à época. Eu era prefeito, o tempo não deu, eu terminei guardando aqueles papéis, e no meio desses papéis tinham 2 entrevistas. Eu estava correndo atrás, entrevistando gente, do mesmo jeito que eu fiz com o caso do Novo Amapá. Sim, 1981. Eu publiquei no caso e se alguém quiser ler, é só colocar no Google o Morte nas Águas, Tragédia do Cajari, que vai encontrar meu livro que está liberado, né? E aí, ela me mostra aquela maçaroca, eu olho, tem as 2 entrevistas. Uma do Francisco das Chagas, o Chaguinha. Sim. Que eu vou contar um pouco da história do Chaguinha. O Chaguinha era um militante comunista, foi candidato a deputado estadual, constitucional, logo depois da ditadura Vargas, né, no Pará. Ele era realmente do Partido Comunista. Depois veio embora para cá. E era um homem assim que, quando vinha uma autoridade de Brasília, prendiam aqueles que eles podiam imaginar que eram comunistas, porque a ditadura é uma coisa que incontrolável, né? Eles têm poder de mando, né? Se o teu vizinho brigar contigo
e ligar para um agente da ditadura, seja qualquer ele, o delegado de polícia, o oficial da PM, o oficial do Exército, se ele disser que tu és comunista, o cara vem e te leva. Então, a ditadura, tem gente que sonha em voltar com a ditadura, uma das coisas mais absurdas. Então, tinha essa entrevista com o Francisco da Chaga, que ele relata o que ele viveu. E também tinha a entrevista com o doutor Adamor Oliveira. Saudoso já. Que ele era o assessor principal do secretário de segurança da época, que eu não lembro, mas eu não estou lembrado o nome dele. E aí ele relata exatamente o que é que aconteceu. Eles queriam criar um estado de comoção para poder atrair a atenção do governo federal, para criar a polícia militar aqui. E aí tinha um cidadão de origem jamaicana, guianense, que estava detido aqui, estava sem papéis. E ele estava detido lá na Secretaria de Segurança, ele ficava lá prestando serviço. E aí instrumentalizaram esse camarada, colocaram umas luvas daquela de pegar gelo nas mãos dele, e ele, no final da tarde, 6h30, 7 horas da noite, nessa época os sanitários eram atrás da casa, em geral. Os retretes. Né? Retretes. E aí ele esperava as mulheres e pegava as mulheres pelo pescoço, mas não matava, né? Ele feria com aquela luva, deixava marcas no pescoço das mulheres. E isso criou uma comoção enorme na cidade. Aí o secretário foi para os meios de comunicação. Meio de comunicação não, que só tinha a Rádio Difusora e a Rádio Equatorial. E aí eles ocuparam dizendo que havia um ataque e daqui a pouco, eles no início não identificaram, daqui a pouco eram os comunistas que estavam atacando. Estavam atacando a cidade, né? E aí prenderam muita gente. Aliás, prenderam aqueles que já tinham sido presos em 64, no período do golpe, e prenderam outros que eles supunham que teria qualquer atividade militante no Partido Comunista. Conclusão, prenderam umas 2 dezenas de pessoas, colocaram na fortaleza, não é, e mandaram todos eles para Belém, encapuçado, com as mãos algemadas para trás. Não é, e no meio desse, prenderam o meu irmão, cujo nome era João Capiberibe. Né? Eu não morava aqui, eu morava no Chile, nessa época, 1973, eu morava no Chile, e eu vim saber através de uma carta que a minha irmã Conceição me escreveu relatando o que tinha acontecido com o nosso irmão. Então, essa história ainda... Né? E eu me lembro que até 2008, né, as pessoas tinham pavor de me encontrar, né? Eu me lembro que eu fui visitar um assentamento aqui perto, o Padre Josinho, né? Fui visitar uma plantação de um cidadão, e tinha uma pessoa da família dele lá, uma senhora de idade. Quando anunciaram que eu estava lá, essa mulher saiu para se esconder no mato. Você vê o tamanho da loucura que é uma campanha, a difusão da mentira. Enfim, isso faz parte da história do Brasil. Foi um estereótipo que foi criado. Penosa, viu? Uma história do Brasil, uma história penosa, porque você tem 400 anos de escravidão no Brasil, né? Você tem o genocídio dos povos indígenas, e hoje... Eu não posso deixar de falar do presente, né? Eu estou tão chocado com o Congresso Nacional, com o Senado, que acaba de aprovar o desmonte da legislação ambiental. Acaba com a licença ambiental, ou seja, qualquer um vai poder fazer o que bem Que foi uma conquista a duras penas, né? E terrível, que hoje... muita luta. E aí é interessante, porque a gente estava, antes de começar a entrevista, muito daquilo que o senhor reverberava como programa de governo, como discurso, que era o desenvolvimento sustentável, hoje está na pauta das grandes nações. E se hoje a gente tem o Amapá
Tivemos semana passada um evento, inclusive, de caráter internacional, em que sempre se reverberava, o que parece até clichê, o estado mais preservado, o estado com suas áreas de proteção ambiental todas reguladas, mas isso é herança de um processo que foi a duras penas e que, na verdade, o senhor foi severamente criticado e rechaçado, porque o senhor era acusado de impedir o desenvolvimento econômico à época, né? Pois então, essa situação do estado de conservação do Amapá nos dá uma segunda chance. Por que segunda chance? Porque a primeira chance nós perdemos no momento em que descontinuaram o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, lá a partir de 2012. Quando nós assumimos o governo em 95, depois daquela eleição que por pouco eu não perdia, não é? Nós havíamos o compromisso de desenvolver o que eu chamava, na época, economia da floresta. Diálogo com a floresta para produzir aquilo que a biodiversidade do Amapá tem em abundância, que são as espécies vegetais, animal. Nós chegamos a pesquisar a possibilidade de transformar o marreco, sabe, o marrequinha, Sim, sim. marreca, né? Numa ave para alimentação de luxo, tipo se faz com fazão, né? Que a marreca pesa 400 gramas, 450 gramas, seria, digamos, um substituto à altura do fazão, porque é, de fato, uma carne saborosíssima. E fizemos várias pesquisas. Renivaldo, nós desenvolvemos, a partir de 95, 3 linhas de pesquisas no IEPA. Eu acho que você vai lembrar, Sim, porque sim. até hoje ainda tem lembranças lá no Museu Sacaca, que é uma criação nossa, Museu Sacaca, né? Criamos 3 linhas de pesquisa, uma com cosméticos, e passamos a produzir shampoo, creme de beleza, uma série de produtos da cosmética. Eu até recentemente estava como pesquisador da Unifap e encontrei um registro de patente no INPE de 1998, salvo engano, da vela repelente. Da vela de andiroba. Exatamente. Que foi um processo desenvolvido durante o seu governo. Né? Exatamente. Aí nós tínhamos, com os cosméticos, uma linha de fitofármacos. Nós fizemos um inventário da utilização das plantas medicinais tradicionalmente, que é feito pelas comunidades tradicionais. Porque antes do médico e das medicinas industriais e farmacêuticas, era da natureza que se buscava os tratamentos para as doenças, né? Então, nós fizemos um inventário e passamos a fazer uma apresentação para esse produto, unguento, passamos a fazer todo tipo de produtos fitoterápicos, as cápsulas, os comprimidos, e desenvolvemos em torno de 70 e poucos, entre cosméticos, fitoterápicos, produtos novos para colocar no mercado. E nós criamos a incubadora da empresa, onde nós pegávamos a empresa interessada em colocar esses produtos no mercado, levávamos lá para dentro do IEPA e orientávamos tecnicamente, inclusive financeiramente, para poder produzir. Isso foi paralisado em 2002. A mesma coisa com os alimentos. Nós fizemos as primeiras pesquisas de açaí. Foram feitas por nós. Não havia, até 1995, nenhuma pesquisa feita de açaí no Brasil, na Amazônia ou no Pará. Nada. As primeiras pesquisas que nós fizemos foram primeiro microbiológica, para saber, porque o açaí na época era feito na frente da casa do batedor, numa chopana, muitas das vezes coberta de palha, que batia o açaí dentro e ia caindo os bichinhos do açaí, enfim. E aí nós fizemos essas primeiras pesquisas do açaí e quando a gente avança na pesquisa, descobre que o açaí é uma substância nutracêutica fantástica, né? A gente já tinha esse conhecimento e a gente acelera o processo e monta as primeiras fábricas de polpa no Amapá. As primeiras fábricas de polpa na Amazônia foram montadas aqui, uma no Bailique, que está lá em pé até hoje, não é? Parada, evidentemente, mas está lá em pé. Outra aqui na saída da cidade, ali na Tancredo Neves, que ali era muito desabitado ainda, e a gente, então, introduz o açaí na merenda escolar, né? E isso terminou fazendo com que o amapaense seja
o campeão no consumo de açaí. Claro, o açaí foi estimulado, né? Antes servia açaí com camarão na escola. Eu me recordo. E, aliás, eu me lembro que até então a produção era tão incipiente que a produção do açaí, da própria farinha, mal supria o mercado local. E hoje a gente tem uma produção, recentemente, inclusive nossos colegas aqui da produtora fizeram um documentário junto com outros do cooperativismo e mostraram que a produção de açaí hoje, o desenvolvimento dessa produção ao longo dos anos, que é muito herança, né, desse período. Muito. Nós fizemos uma pesquisa sobre a cadeia de valor do açaí em 1998, com um aluno de mestrado de uma universidade de Montpellier, na França. Ele veio. E aí, nessa época, tinha o boom da zona de livre comércio. E José Sané era um homem muito influente aqui, né? E a zona de livre comércio era a menina dos olhos dele. Era o que ia salvar o Amapá. Mas a verdade é que não teve, na época, nem hoje, né, não teve grande repercussão, porque Sim. Foi exatamente no período em que o Brasil entra no processo de globalização, né? Então os produtos importados passaram a chegar. E aí, esse pesquisador francês, fazendo análise da cadeia de valor, desde o pecunieiro até o processo de produto industrial, chegou à conclusão que nós movimentávamos, na época, em torno de 20 milhões de reais aqui no Amapá. E que a zona de livre comércio movimentava 16 milhões. Ih, rapaz, isso foi uma enorme confusão. Isso era inaceitável, né? E hoje nós temos a seguinte realidade, né? Nós tivemos esse ano uma queda gigantesca na safra do açaí. Não só na safra do açaí, mas na safra da castanha, na safra do pracaxi. O camarão desapareceu dos nossos pratos. Em função de quê? Em função das mudanças climáticas. Aí já é o outro, nós já entramos no presente, porque as pessoas acham que o clima está mudando e que a repercussão dessas mudanças vão acontecer daqui a X anos. Não, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E é dramático porque 1 quilo de camarão nós estamos pagando 60, 70 reais. Exatamente. O açaí é um preço exorbitante. E olha que é a safra do açaí. A safra do açaí aqui para nós começa a partir de janeiro. Bailique, por exemplo. Até hoje, Bailique não teve açaí. Uma região grande produtora de açaí que não teve açaí nem para Pracaxi. Nós convidamos alguns jornalistas e o Sérgio foi, aliás, o primeiro que respondeu, e ele também quer fazer uma pergunta para o senhor relacionada a esse período que o senhor esteve, porque, afinal de contas, conforme a gente já está narrando aqui, não foram apenas louros, né? O senhor enfrentou muita resistência, e, aliás, é sobre isso que ele quer falar. Vamos lá ouvir o Sérgio Naves. Olá, Renivaldo, olá a todos. Eu acompanhei bastante a carreira do Capiberibe como governador, como senador. Escrevi sobre vários momentos marcantes, impactantes da carreira dele. Eu acho que, para mim, um dos mais que eu me recordo bastante, tem vários, mas o que eu me recordo bastante foi da briga dele com a Assembleia Legislativa por conta de orçamento. Ele fez ali o que no MMA chamam de trocação. Ele foi para trocação de soco com a Assembleia Legislativa, com os deputados da época. Claro, é uma brincadeira aqui a trocação de soco, mas ele realmente comprou uma briga feia ali, né? Foi para cima mesmo, e inclusive foi afastado do cargo, acho que durante 1 ou 2 dias pela Assembleia. A Justiça acabou revertendo a situação, mas a minha pergunta ele teria hoje, como governador, a mesma visão, faria tudo de novo? Ele tocaria nesse assunto do orçamento da Assembleia, da maneira que ele tocou, da forma como ele tratou? Eu mudaria a forma com certeza, mas faria tudo igual. O senhor acha que o senhor foi muito impulsivo naquele momento? O senhor era mais jovem, né? Eu não tinha habilidade política no trato dessas questões tão delicadas, né, que é a questão da relação com a representação parlamentar. Eu tinha muita dificuldade e eu tinha uma questão concreta, não é, para resolver. Eu tinha sido eleito em 94, assumi em 95, quando eu
olha o orçamento, não tinham deixado um centavo para governar. A Assembleia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça, eles estavam consumindo 28% da receita líquida. Aí eu comecei a conversar com eles, né? Eu digo, olha, não tem como governar. É impossível. Vocês estão consumindo quase 30% quase um do terço, orçamento. Né? Nessa época, o orçamento da saúde era 4,5%, 5%. Né? Não tinha essa obrigatoriedade criada, não é, depois por algumas legislações complementares à Constituição de 88. Percentuais impositivos, né? E não tinha orçamento impositivo, nem para a educação, nem para a saúde. E aí passamos a ter uma conversa e a conversa foi endurecendo, né? Endurecendo, mas no primeiro mandato a gente conseguiu chegar até o final sem maiores conflitos, né? Houve uma redução, nós reduzimos pela metade os gastos dos poderes, né? E é isso que terminou fazendo com que o TRE se comportasse como se comportou em 2018, porque eu teria dito e faria que iria trabalhar de outra maneira para reduzir os gastos da Assembleia Legislativa e dos poderes. Eu acho um absurdo o que uma Assembleia de 24 deputados, num Estado pobre, num Estado que necessita, não é, de recursos para alavancar sua economia, para montar infraestrutura, os valores que são gastos hoje. Não é? Sem dúvida. É uma coisa absurda. Eu não falo só do legislativo. Eu acho que também os demais poderes eles têm um orçamento gigantesco. Não é? Então precisa ter um equilíbrio nisso. Então, respondendo ao Célio, eu faria tudo de novo, só que de uma maneira diferente, mas tentando aí me articular melhor, porque articular melhor com a sociedade mesmo, para que a gente pudesse influenciar, né? E não compraria aquele conflito aberto como eu comprei. O senhor se arrepende de algo que não teria feito ou que fez, de algo que o senhor não fez naquele momento, ou que fez e que não teria feito hoje? Não, confesso que acho que fiz o que tinha que ser feito, e tanto que em 2018 eu vou para a televisão e digo, olha, os orçamentos dos poderes são absurdos, são extremamente elevados, nós não temos condição de bancar nesses valores, não é? Porque e a gente precisa moderar isso, né? E perder a eleição. Tem uma frase que é atribuída. O TRE, na véspera da eleição, decreta a nulidade dos meus votos e de Janete. Foi ali que nós perdemos a eleição. Eu lembro disso. Aliás, tem uma situação interessante, porque o senhor tem uma frase que lhe é atribuída, não sei se exatamente o senhor disse nesses termos, mas de que a harmonia entre os poderes prejudica o cidadão. Não sei se é exatamente ipsiliteris, mas tipo de harmonia. O tipo de harmonia em torno do orçamento público. Não é? Porque eu levei tão a sério a participação do cidadão no orçamento, porque o orçamento é composto de quê? Dos impostos que as pessoas pagam. E todo mundo tem direito, né, a usufruir. Né? Nós tínhamos 25% das nossas crianças fora da escola. No primeiro ano de governo, nós colocamos todo mundo na escola, de 7 a 14 anos. Inclusive, em algumas... Macapá, por exemplo, não tinha espaço para pôr todas as crianças na escola. A gente saiu alugando os prédios da igreja, não é? Os barracões. Lá no Laranjal do Jari, nós compramos 3 boates para fazer escola. Fecha a boate e faz uma escola no lugar da boate. Santana, vários galpões. Eu não sei se ainda existe até hoje, mas porque não eram... A deficiência era tanta que... Imagina, 25% das crianças, então você teria que, né, acelerar. E eu não podia esperar construir os prédios para colocar as crianças para estudar. Eu tinha que fazer... Eu tinha que resolver o problema. Então, como se resolve? Vendo os espaços físicos que estão aí construídos e colocando a carteira escolar, contratando o professor. Não é? Então, eu precisava do recurso para isso. Eu tinha sido eleito governador com esse compromisso. E quando eu vejo, o dinheiro sumiu. Para você ter uma ideia, Anivaldo, em 94,
A eleição terminou no dia 15 de novembro. E no dia 15 de novembro, o orçamento de 95 já estava na Assembleia. Aí o governador, na época, junto com o presidente da Assembleia, devolve o orçamento e transfere todos os valores destinados à Secretaria de Transporte e à Secretaria de Infraestrutura para os poderes. Eu fiquei sem um centavo para tapar um buraco de uma estrada. Estava tudo na mão deles. Aí eu fiz análise assim, digo, olha, tenho santa paciência. Não é? Eu sei que tem coisas que eu não faria, por exemplo. Eu vou te contar um fato. Sim. Um dia eu recebi a visita do presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa. Os 4 presidentes estavam lá. Os orçamentos já estavam lá, eu estava... Né? E eles queriam aumento do orçamento. Aí eu digo, olha, vamos lá, vamos ver o que é que dá para fazer. Aí cada um colocou lá a quantidade de valores que queriam, os valores que desejavam. Isso dentro do gabinete do governador. O mesmo gabinete que eu... Aí eu digo, espere aí um minuto, vamos fazer o seguinte. Peguei a minha pasta, fui lá para a porta e digo, olha, vocês façam o seguinte, vocês tomem conta do governo que eu vou me embora para casa. Então vocês não querem que eu governe. Aí pá, tranquei lá dentro e fui embora. Eu não faria isso, né, de jeito nenhum, né, hoje. Né, eu tentaria convencê-lo de outra maneira. Mas a irracionalidade... Bom, tem momentos na vida que... O senhor hoje continua com a mesma, eu vou usar uma expressão que está muito em voga, com a mesma vibe do ambientalismo, da questão da conjugação da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico, e o senhor, como empreendedor, lançou a sua, não sei se a gente pode chamar de vinhos de açaí, né? Ou esse nome é equivocado? Olha, a lei diz que vinho é feito de uva, mas ninguém vai nos proibir de falar que nós tomarmos vinho de cupuaçu, exato, vinho de Itaperebá, vinho de açaí no passado. Então, podemos... Por falar em vinho, deixa eu puxar aqui. Olha aqui. Aí vamos falar de uma outra situação que está muito presente hoje. O açaí tinto, né? É o açaí tinto. Deixa eu puxar aqui de dentro, vamos pôr as garrafas. Olha, esse aqui é um vinho meio seco que foi aprovado em teste sensorial feito pela Embrapa. Olha, o açaí, que nós levamos 500 anos para descobrir, 500 anos, né? Nós levamos 500 anos para descobrir que o açaí é uma substância antioxidante das mais importantes hoje no mundo. E em 2021, ainda na pandemia, eu e Janete começamos a fazer a fermentação, porque nós moramos no Chile, e nós moramos num vinhedo. E ali nós aprendemos a fazer vinho. Mas mais do que fazer vinho, nós aprendemos a beber vinho. Né? Sim. Nós morávamos, tinha umas pipas enormes de 30 mil, 40 mil litros. Não é? E os dirigentes lá era um assentamento de reforma agrária, mandavam todo final de semana uma quantidade de vinho para a gente, 10 litros, 12 litros, enfim, era uma coisa enorme. Claro que a gente não bebia tudo aquilo, né? Mas, e aí começamos a fazer testes de fermentação com açaí, e fizemos 1, 2, 10, 30, 40, 50, e começamos a fixar sabores, e fixamos vários sabores. Hoje nós temos 7 rótulos de açaí tinto, 2 deles envelhecidos em barril de carvalho. Temos um de cupuaçu e outro de Itaperebá. Por que eu estou falando isso? Porque na semana passada teve um evento do Sebrae, patrocinado pelo Sebrae, pelo governo do estado, chamado Inova Amazônia Summit. Eu acho que quando você fala de um projeto de desenvolvimento local, você tem que afastar as palavras em inglês. Primeira coisa que tem que fazer, porque você tem que dar autenticidade àquilo que você está fazendo. Amazônia Summit, cume, né? Enfim, mas foi muito interessante. E eu fui lá fazer uma fala, e eu peguei um vídeo que eu tenho, de 1994, onde eu falo da economia da floresta, onde eu falo o que nós íamos fazer
e o que de fato nós fizemos, né? E que aquele momento, aquele evento da semana, o Inova Amazônia, é uma continuidade de tudo aquilo que nós vínhamos fazendo. Aí, quando você me diz que o estado de preservação tem a ver com o que nós fizemos na década de 90, você tem inteira razão. Inteira razão. Na época, nós recebemos o Brairo Maggi, que era o rei da soja. Sim, sim. Lá no Mato Grosso, né? Desceu aqui com um avião cheio de empresários. Isso foi em 97, 98, por aí. Para ocupar o Cerrado com soja. Nós tínhamos um PDSA, um programa que promovia o desenvolvimento a partir das espécies locais, por exemplo, como o açaí. Nós teríamos chegado ao vinho se não houvesse descontinuidade a partir de 2002. Nós teríamos chegado às antocianinas porque nós estávamos pesquisando, né? O IEPA ganhou uma notoriedade enorme com a pesquisa. Mas aí houve a descontinuidade e agora nós estamos retomando. Então, o Inova Amazônia Summit nada mais é do que o PDSA com outro nome. É isso que estão propondo. No Amapá não tem dois caminhos. O Amapá não tem dois caminhos. A riqueza do Amapá, engana-se quem imagina que a riqueza do Amapá esteja no subsolo. A riqueza do Amapá está na sua floresta, na sua biodiversidade, que está sendo fustigada duramente pelas mudanças climáticas e nós temos que agir rápido. Nós temos a COP30 daqui a pouco, em novembro, no Pará. Mas nós temos 2 anos de seca seguido na Amazônia. 2023, 2024 foram secas cruéis, terríveis, isolaram as comunidades, provocaram a morte de milhões de peixes e também de espécies vegetais. Atingiram duramente, tanto que hoje nós estamos sem camarão, hoje nós estamos com uma safra de açaí, uma queda enorme, castanha, pracaxi, tudo aquilo que vem da natureza, não é? E não tem como recuperar. E outra coisa, Genivaldo, novembro vai acontecer a COP30. Nós vamos reunir 190, 193 chefes de Estado. Se houver um terceiro ano de seca, eu acho que a universidade já pode prever isso, porque eu fiz uma pesquisa meteorológica de janeiro, fevereiro, março, abril, e a quantidade de chuva diminuiu. Se a quantidade de chuva diminuiu, mais alguns eventos climáticos que estão em curso, como é o caso do El Niño, pode ser que nós tenhamos um terceiro ano de seca na Amazônia. E se nós tivermos esses 193 chefes de Estado que vêm discutir mudanças climáticas, porque a COP, o que é? A Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que a primeira ocorreu em 1995, na Alemanha, e a última foi em Baku, no ano passado. Baku? É. Então, nós estamos numa situação que pode ser, ou esse chefe de Estado toma uma decisão de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mas toma uma decisão para valer, porque não tem mais tempo. A temperatura média do planeta cresceu 1,5 graus centígrados nos últimos, desde a era industrial até hoje. É isso que está provocando, quando não é seca terrível, são enchentes avassaladoras. Os impactos são muito fortes, os prejuízos são gigantescos, inclusive de vidas humanas. Né? Então, novembro para nós vai ser muito importante e a Amazônia não será a mesma depois da COP30. E aquilo que nós propusemos na década de 90, não é, vai estar absolutamente presente daqui para frente. Não é? O futuro todo vai ser contado a partir de 90. Ninguém inventou a roda. Eu falei lá no Inova Amazônia. A roda não foi inventada agora, ela já foi inventada lá atrás. É melhor reconhecer isso, porque o grau de preservação que o Amapá tem é em função dessas decisões, que eram decisões desgastantes, não é? Como é o caso de não deixar a soja entrar, como é o caso de não deixar os madeireiros da Malásia entrar. Realmente havia um desgaste terrível junto à opinião pública, porque os adversários não brincam em serviço, né? Então eles sabem como fazer para te desgastar e te tornar impopular. Mas enfim, nós não só terminamos os mandatos, o governador
Eles chegaram a me afastar, mas eu não sei o que foi que aconteceu, nem me lembro mais. O senhor conseguiu na justiça o direito de retornar, né? Eles formaram uma comissão, depois eles viram que não tinha sentido tudo aquilo, e foram 6 meses, eu acho, nessa. Aí eu me lembro que eu recebi a decisão da comissão processante, eles criaram uma comissão. Sim. E aí era final do ano de Natal de 2001, quando eles decidiram pelo meu afastamento, eu estava em Paris fazendo palestra. Entendeu? E eu me lembro muito bem que eu estava na Sorbonne, no Centro de Développement Durable da Sorbonne, quando veio uma pessoa, um assessor meu, e disse: olha, a Assembleia acabou de decretar do teu impeachment. De caramba! Aí eu falei, né? Digo, eu estou impeachmentado lá no Amapá, mas isso vai ser resolvido, e de fato foi resolvido. Eu acho que agora está muito mais, mais compreensível o que a gente propunha lá atrás. E eu estou aqui também, Nivaldo, muito disposto a participar. Quero ser ouvido, até porque eu acumulei uma experiência que... São 78 anos, né? 78 anos de muita luta política nos anos 70, nos anos de chumbo, não é? E também de políticas públicas, não é? Eu trabalhei em vários países, não é? Então, e aqui no Amapá, não é? Hoje mesmo, nós estamos desenvolvendo, nós temos hoje um passeio turístico na APA do Curiaú. As pessoas me diziam: não, Capito, tá maluco, isso aí ninguém vai vir visitar, ó. Final de semana lota. Aliás, eu quero aproveitar, você quer conhecer um pouco mais sobre os rótulos da Flor de Samaúma, Flor da Samaúma, você pode entrar nas redes sociais da Flor da Samaúma, pode agendar, inclusive, e o passeio inclui a degustação dos vinhos de açaí, né? Exatamente, basta discar ou mandar uma mensagem para 96, que é o código nosso de área, 99108 4814. E você pode agendar. Nós funcionamos das 10 às 18 diariamente, de terça a domingo. E os passeios também, de terça a domingo, você pode agendar. Não vá sem agendar, porque tem que atravessar o rio. O Parque Ecológico é na margem esquerda do rio Curiaú. E você chega lá na margem direita, a não ser que você queira nadar, né? Porque não tem outra... Se você não agendar... Eu lembro que uma pessoa estava reclamando e tal, que tentou visitar lá, mas não deu. Claro, ele foi lá e não tem como atravessar que não seja agendado. Ótimo. Senador Capiberibe, eu quero agradecer sua presença. A gente abre essa temporada em grande estilo e a gente vai receber ainda outras personalidades, como o jornalista Reginaldo Borges, o ex-deputado federal, reitor, delegado do MEC, professor Paulo Guerra, que também atualmente é presidente da Academia Amapaense de Letras. Mas, sem dúvida, a gente tinha que abrir essa temporada com o senhor em razão da importância histórica que o senhor tem para o Amapá e pela construção de um projeto de desenvolvimento sustentável que o senhor teve a oportunidade de, na condição de governante, pôr em prática entre os anos de 1995 até o início de 2002. Aliás, o Museu Sacaca, que o senhor inaugurou, e eu me lembro, estava lá presente, dia 5 de abril de 2002, que foi a data da inauguração. Hoje o Sacaca, essa figura extraordinária, vai ser, já anunciado amplamente pela imprensa, tema da Estação Primeira de Mangueira. Já que você tocou no Sacaca, olha, eu fui secretário de Agricultura em 85 a 87. Durante o governo Nova da Costa. Nova da Costa. Um dos primeiros atos meus foi nomear Sacaca como meu assessor. Para quê? Para implantar nas escolas as farmácias vivas. Sacaca foi... Na época, a oposição fez um alarido, porque Sacaca vem da sabedoria popular. Né? Então, era quase inadmissível que alguém pudesse nomear alguém que não tivesse curso universitário para exercer uma função tão importante de assessor de um secretário. Né? Então, Sacaca foi... Realmente, porque ele aprendeu, Sacaca acompanhou os naturalistas, acompanhou os pesquisadores, né, renomados que estiveram, e ele trabalhou muito nisso, e ele sabia muito. Outro fato que eu fui lá no Museu Sacaca e eu gostaria que fosse corrigido. Lá tem um espaço Sacaca, mas não há nenhuma referência à prisão do Sacaca.
acho que foi final dos anos 80, né, quando a Polícia Federal o prendeu. Foi A história do foi Epadu, 90. foi isso? Exatamente, foi em 90, por absoluta ignorância. Sim, sim. Não é? Entraram na casa do Sacá, que ele tem um jardim de plantas medicinais, e nesse jardim tinha um pé de coca, de Epadu. Levaram preso. Eu era prefeito de Macapá, nós fizemos um ato público. Eu fui bater lá com o superintendente da Polícia Federal, expliquei, eu digo, vocês estão fazendo, isso aqui é um absurdo, é uma heresia. Arbítrio, né? Vocês estão atingindo uma pessoa que tem o carinho dessa cidade, que de grande conhecimento. Não, mas a lei, eu digo, não, vocês não estão aplicando a lei. Vocês estão sendo autoritários. E aí fizemos um ato público, fizemos um manifesto, até que conseguimos arrancar o Sacá de dentro da Polícia Federal. Eu me lembro. Aliás, eu vi a comoção, na época o Correia, junto com a Márcia, fazia um programa na rádio, né? Eu acho que Espaço Livre, salvo engano, e havia toda uma comoção quando houve a prisão de Sacaca naquela época, eu ainda garoto, mas me recordo. Muito obrigado pela sua presença, quero que o senhor possa voltar outras vezes, porque, como eu disse, a proposta do programa não é simplesmente o caráter informativo, factual, mas é a gente resgatar esses momentos, como agora a gente relembrou do Sacaca. E quero, Pois não? se me permite, Pois não? quero lembrar a prisão do Correia Neto. Exato. Correia Neto foi preso no estúdio da rádio, na hora do programa dele. O governador, na época, imagina o poder que esses governadores tinham aqui, né? Mandou prender ele estava falando, igual nós estamos aqui conversando, daqui a pouco a polícia entra e pá! Esteja preso. Rapaz, ali foi uma grande comoção também. Lembro. São histórias que eu queria me despedir falando aos jovens. Mobilizem-se. Jovens da Amazônia, univos em torno da militância ambiental. É necessário porque o futuro é para os jovens, né? Não espere mais da gente. Agora é vocês que têm que segurar a bandeira e com um objetivo muito claro, proteger o futuro de cada um e de cada uma. Muito obrigado, senador. Obrigado a você que está acompanhando até agora. Você vai poder acompanhar essa temporada, todos os programas vão estar disponíveis no site, no portal Açaí News, nas nossas redes sociais, pelo Facebook, também pelo Instagram. Mas é muito importante que você reverbere, retransmita o nosso canal para que outras pessoas tomem conhecimento, conheçam um pouco mais. E na semana que vem, como eu disse, vou receber aqui o jornalista Reginaldo Borges. A gente vai falar sobre histórias também curiosas. O Reginaldo, para quem não sabe, com 19 anos, militar do Exército, ajudou no auxílio à retirada das vítimas do barco Novo Amapá. Não tivemos tempo de tratar isso com o senador Capiberibe, mas ele, inclusive, em 1981, lançou um livro chamado Morte nas Águas, a Tragédia do Rio Cajari, junto com sua companheira Janete Capiberibe. O livro pode ser, já está liberado, inclusive, já que não tem mais exemplares impressos disponíveis, você pode procurar no Google e vai conseguir baixar ele integralmente em PDF. Semana que vem a gente se encontra.